Meus irmãos e amigos, quem vos fala nesta manhã é o pastor Elias Lira, bondade e misericórdia do Senhor. Estou aqui representando a nossa igreja, o nosso ministério, nosso pastor presidente, pastor Arnaldo Belchior. Hoje é sábado e eu quero desejar a todos vocês um ótimo sábado e um ótimo final de semana para todos nós. Eu quero aproveitar esta oportunidade, eu quero convidar a todos. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, temos Escola Bíblica Dominical. E amanhã à noite temos o nosso culto da família. Vocês são os nossos convidados especiais para estar conosco. Durante a semana, nas quartas-feiras, nós estamos em campanha nesse mês de dezembro. E vocês são os nossos convidados para estar conosco. Esse mês de dezembro nós temos um tema, como nos outros meses tivemos, dezembro, nascer. O tema é nascer. Então, dezembro, do nascer. Isso fala do nascer de novo, tá certo? Não perca, de certo Deus tem bênção para todos nós. Quero meditar com vocês na palavra do Senhor. E eu quero ler uma passagem bíblica no livro de Eclesiastes, capítulo 9, e o verso de número 8. Pela graça do Senhor, eu quero falar sobre o tema duas coisas que nunca podem faltar em nós. Tema, duas coisas que não podem faltar em nós. Vamos ler a palavra do Senhor, livro de Eclesiastes, capítulo 9, e o verso de número 8. Que diz assim a palavra do Senhor: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então o tema é este: duas coisas que nunca podem faltar em nós. O pregador aqui em Eclesiastes, ele fala aqui sobre estas duas coisas. Eu acho interessante, porque ele começa falando sobre as vestes limpas e o óleo sobre a nossa cabeça. Você sabe muito bem que são dois fatores fundamentais na vida do cristão que caminham neste mundo ou que pode estar caminhando neste mundo com as vestes brancas e com óleo na sua cabeça. É de suma importância para um cristão que caminha neste mundo, né? A veste branca e o óleo sobre a sua cabeça. Ele sabe muito bem que as vestes brancas falam sobre pureza. Nós precisamos viver não só uma vida de religioso. Você sabe muito bem, se você coloca uma veste e ela é manchada, vamos dizer, você está vestido com jaleco branco, e esse jaleco ele fica manchado por algum motivo, com uma cor vermelha, preta, ou seja qual for. E essa roupa pode estar inteira branca, mas a mancha, ela tira toda a beleza do branco. Porque as pessoas que vão olhar para a vestimenta,
ela não vai conseguir identificar só o branco. Parece que os olhos das pessoas vão ser direcionados à mancha. Então, por isso que o pregador Eclesiastes ele está dizendo assim, ó, em todo tempo, sejam alvo as tuas vestes. Em todo tempo, sejam alvo as tuas vestes. Você sabe muito bem que no livro de Levítico, capítulo 6, verso 10 e 11, o sacerdote aqui, no livro de Levítico, ele deveria, olha que interessante, o sacerdote, ele deveria sempre renovar as suas vestes, a fim de mantê-las limpas. Mas por quê? Porque o sacerdote, ele era o representante do homem para Deus. Por quê? Os irmãos sabem que existe diferença do profeta e do sacerdote. O profeta, ele leva Deus ao povo. Agora, a função do sacerdote é o contrário. O sacerdote, ele leva o povo a Deus. Então, ele que vai reivindicar o milagre, a cura, o perdão do pecado do povo. Ele que será o canal de bênção para o povo. E por isso, o pregador aqui, o sacerdote aqui no livro de Levítico, capítulo 6, 10 e 11, ele teria que periodicamente renovar as suas vestes a fim de mantê-las limpas. Pois a veste fala sobre o caráter, a conduta de um cristão. Você sabe muito bem que existem pessoas que ele pode até ter um nome importante, mas às vezes alguma coisa na sua vida manchou a sua veste. E quando isto acontece, parece que o nome desaparece. Se fala só da mancha. Porque a sua veste foi manchada. Então há uma recomendação aqui do pregador em Eclesiastes dizendo: em todo o tempo, seja alvo as tuas vestes. Alvo aqui deixa ela branca em todo o tempo. Porque se ela sujar, se ela manchar, ela vai perder a beleza. E perde mesmo. Quem de vocês gostaria de vestir uma roupa manchada? Ela pode estar limpa em outras partes, mas se ela tiver com a mancha, parece que os olhos de todos que vão te olhar vão estar na mancha. E isto é verdade, porque chama a atenção. Não é que alguém quer olhar, é que chama a atenção devido à roupa ser branca. Então, o texto nos fala aqui, que em todo tempo o sacerdote teria que manter a roupa limpa, mas periodicamente ele precisava renovar as suas vestes. Eu quero te perguntar nesta manhã, como estão as tuas vestes? Será que está limpa de verdade? Será que não está precisando de uma mudança espiritual? Em Zacarias, no capítulo 3, o verso 1 ao 5, está escrito que o Senhor ordenou que o sumo sacerdote,
Josué substituísse as vestes sujas pelas vestes limpas, para que o seu sacerdócio fosse confirmado. Então, veja que interessante. Josué aqui, o sumo sacerdote Josué, o Senhor ordenou que ele substituísse as vestes sujas pelas vestes limpas. E ele fazendo assim, o seu sacerdócio, a sua função da sua chamada seria confirmada. Mas ele precisava substituir as vestes sujas pelas vestes brancas. Vocês perceberam a importância de eu e você, de nós, estarmos com as vestes limpas? Se o sacerdote aqui, o sumo sacerdote, se ele não mudasse as suas vestes, ele não teria o seu sacerdócio confirmado. Interessante, né? As vestes sujas precisam ser substituídas. E você sabe que existem diversas maneiras dessas vestes ser sujas ou ficar sujas. Talvez quando você está descumprindo as ordens de Deus, você está manchando a sua veste. É quando você não quer mais fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Você pode estar manchando as vestes. Então eu e você, nós precisamos tomar cuidado para que as nossas vestes não venham a se sujar. Existem pessoas na palavra do Senhor que foram recomendados por Deus. Olha, eu estou falando aqui de Josué. Ele foi recomendado pelo próprio Senhor que ele substituísse as vestes sujas pelas vestes limpas. Existem pessoas que talvez ele não perceba isso, que as vestes estão sujas e eles querem receber bênção da parte do Senhor. Mas o Espírito de Deus é aquele que nos adverte e é aquele que nos chama a nossa atenção para tais. Então há necessidade aqui de substituir as vestes sujas por vestes novas. Eu acho tão interessante a questão de vestes, porque é aquilo que nos representa. Então nós precisamos estar com as vestes limpas diante de Deus. Quando se fala de veste, isto fala de nós mesmos. Será que alguém que tenha nos observado, será que alguém está nos vendo com vestes brancas? Ou será que nós estamos sendo vistos com as vestes manchadas? É uma pergunta que eu faço. E você pode responder para você mesmo. Você pode responder para você mesmo. Qual está sendo a cor das suas vestes? Qual está sendo a cor das suas vestes? Elas estão manchadas ou elas estão brancas?
O pregador em Eclesiastes, ele diz assim, olha o que ele diz. Em todo tempo. Não é só um tempo, mas é em todo tempo, diz o pregador, sejam alvo as tuas vestes. Não é em curto espaço de tempo, não é periodicamente, não é de vez em quando, não é quando você quer, não é quando o outro quer. Mas a palavra nos diz que em todo tempo, sejam alvo as tuas vestiduras. Em todo tempo. Então veja, se em todo tempo que as nossas vestes têm que estar limpas, o sacerdote aqui no livro de Levítico, capítulo 6, o verso 10 a 11, o sacerdote precisava renovar as suas vestes. Sujas. E se apropriar-se das vestes limpas. Mas por que isso? Porque você está sendo visto. Você está sendo observado. Você é um sacerdote, você é um líder. Então você precisa manter-se com as vestes limpas. Estou falando aqui de sacerdote, estou falando aqui de líder. Você precisa renovar as suas vestes, a fim de mantê-las limpas diante do povo, diante da igreja e principalmente diante de Deus. Você precisa renovar as suas vestes. Em Zacarias capítulo 3, o verso 1 a 5, que ele viesse substituir. O que é substituir? É você deixar uma veste que está suja e substituí-la e adquiri-la vestes novas, vestes limpas. Isso é substituir. Você tirar aquela e colocar outra. Então nós precisamos ter as nossas vestes espirituais substituídas quando ela sofre algumas roturas, alguma sujeira. Quando nós percebemos que ela não está bem apresentada, ela precisa ser substituída. E por vestes limpas, vestes novas. É isso que está escrito que o Senhor ordenou que o sumo sacerdote Josué substituísse as vestes sujas pelas vestes limpas, para que o seu sacerdócio fosse confirmado. Olha que interessante. Se o sacerdote aqui, se ele não substituísse a veste suja por vestes novas, ele não teria o seu sacerdócio sendo confirmado por Deus. Vocês sabem muito bem que existem muitas pessoas na Bíblia Sagrada que perderam a graça de Deus, que perderam o bênção da parte de Deus, porque não souberam esperar o tempo. E por não saber esperar o tempo, mancharam as suas vestes e não tiveram as suas vestes mudadas. Mas aqui nós estamos vendo aqui. Existem momentos que as suas vestes precisam ser substituídas. Então é bom que nós venhamos refletir sobre isso. Falando aqui sobre vestes brancas,
Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 22, o verso 14. Ó, está escrito que as vestes dos salvos são lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Em 1 João, capítulo 1 e o 7 também está escrito. Ó, está escrito que as vestes dos santos são lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. As vestes dos santos. E quem que é esses santos? É eu, é você convertido, que foi encontrado o seu nome escrito no livro da vida. Você faz parte. Você é este homem, esta mulher santa. Está escrito que as vestes dos salvos são lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. As vestes dos santos são lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Isto vale nos dizer aqui, ou fazer algumas perguntas, que cedo ou mais tarde, você, eu, aqueles que permanecer com as vestes limpas, um dia comparecerão diante do tribunal de Cristo e as suas vestes serão limpas, banhadas com sangue. Interessante, né? Serão lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Mas olha que diz também, em Apocalipse, capítulo 3, do verso 4 ao 5, que as vestes limpas do cristão lhe asseguram o seu bom relacionamento e comunhão com Cristo. Então veja, as vestes limpas, ela abre porta para que eu e você venha nos relacionar com Cristo. Então é isso que está escrito aqui pelo João em Apocalipse, capítulo 3, o verso 4 e 5. Que os bons relacionamentos são melhores quando você tem as suas vestes brancas. Então as suas vestes brancas lhe asseguram um relacionamento e comunhão com Cristo. Então veja que interessante, quando nós apresentamos para Deus e Ele nos vê que nós temos as vestes brancas, Ele aproxima-se de nós. Ele passa a falar com você, Ele passa a se relacionar com você. Então as vestes brancas lhe asseguram que você tenha um bom relacionamento com Cristo. Existem pessoas que às vezes querem forçar uma situação, né? Quer que Deus fale com ele, quer que ela ou com ela, mas se você tiver as suas vestes brancas, ela te dá a oportunidade para você se relacionar com o dono da veste. As horas já se foi, mas amanhã, se Deus nos permitir, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, só que amanhã vamos falar sobre o óleo sobre a cabeça. Hoje falamos sobre as vestes limpas, mas amanhã, se Deus nos der graça, vamos falar sobre o óleo sobre a cabeça. Vamos orar? Santo Deus e Pai, somos agradecidos a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua grandeza. Dia um dia de paz, um dia de bênção para todos nós. É o nosso pedido e já Te agradecemos o Teu nome. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vou mais chorar, problemas não
tem lá no meu novo lar. Lá no céu irei cantar uma canção pra louvar ao meu Senhor Jesus que me salvou. Angústias ficarão, não vou mais chorar. Angústia não tem lá no meu novo lar. Lá no céu irei cantar uma canção pra louvar ao meu Senhor Jesus que me salvou. Tristezas ficarão, não vou mais chorar. Tristeza não tem lá no meu novo lar. Tristeza não tem lá